Vamos continuar com nossa aula de ciências, mostrando a composição do solo. O solo é resultante da transformação da camada mais superficial da crosta terrestre, chamada de terra. Ela é composta de materiais orgânicos e materiais inorgânicos. Orgânicos do solo são organismos vivos, insetos, minhoca, bactérias, fungos e outros. E matéria em decomposição, como resto de planta, folhas, frutos, galhos, entre outros. E de animais, né? Junto eles formam material de coloração escuro húmus, que é fertilizante importante para o desenvolvimento das plantas. Materiais inorgânicos do solo são a água, ar e os minerais. Os fragmentos minerais são resultado do desgaste sofrido pelas rochas ao longo dos anos. De acordo com o tamanho, eles são classificados de areia, silício e argila. No solo são encontrados nutrientes formados principalmente por nitrogênio, fósforos e potássio. Elementos são alguns dos que formam os corpos dos seres vivos. Com a morte e a decomposição desses seres, os elementos são liberados do solo dissolvido na água. As raízes das plantas absorvem esses nutrientes. Quando os seres vivos se alimentam das plantas, os nutrientes se transferem ao seu organismo. Formação do solo. Intemperismo físico, chamado de fragmentação das rochas, ocorre quando agentes físicos quebram as rochas. O calor do sol, as rochas se dilatam. Temperismo biológico, a fragmentação da rocha causada por plantas, animais, fungos e micro-organismos. O temperismo muitas vezes causa alteração de rocha que permite agente físico e químico. A ação humana também causa transformações na rocha e no solo. Intemperismo químico, também chamado de decomposição da rocha, acontece quando os minerais sofrem alteração causada pelas substâncias presentes. Por exemplo, a água e no ar. Pode alterar a composição das rochas e fragilizar sua estrutura, facilitando sua fragmentação. Uso do solo. Usado na agricultura para o cultivo de alimentos, como de plantas para a produção de combustível e de matéria-prima para a indústria. Criação de animais também tem destaque no uso do solo. Os animais podem ser criados soltos ou confinados em espaços, como currais ou galpões. Outra atividade importante é o extrativismo, que consiste na retirada do recurso natural do meio ambiente com o objetivo de obtenção de renda. Degradação e conservação do solo. Erosão. Erosão é a perda de grãos minerais e material orgânico causado principalmente pela ação dos ventos e da água. Um dos fatores ocorrentes da erosão é a retirada da cobertura vegetal. O solo fica exposto à sua camada superficial, que em geral é mais fértil e acaba sendo arrastada. A erosão pode ser principalmente hídrica ou eólica. A erosão hídrica é causada pela ação da água da chuva, de irrigação dos rios e dos mares. Em relação a relevos inclinados, partículas do solo são arrastadas pela água que escorre, enxurrada. Por isso, a erosão hídrica é mais intensa nesse tipo de terreno. Poluição e contaminação. Outra causa de degradação do solo é o lançamento de resíduos e produtos químicos que causam sua poluição ou contaminação. Poluição é qualquer alteração do solo original que pode ou não causar doenças, como a retirada da cobertura vegetal. Já a contaminação envolve a presença dos agentes patogênicos ou químicos em quantidade nociva aos seres vivos.
Compactação e impermeabilização. O tráfego intenso de máquinas provoca a compactação do solo, ou seja, redução de espaço entre seus grãos. Com isso, o solo torna-se impermeável. As queimadas, ou uma alternativa técnica muito antiga usada para iniciar uma atividade agrícola. Pastoril ou mesmo de construção. Atualmente essa prática é proibida por causa dos impactos ambientais, como a redução da umidade e da quantidade de úmido do solo, além de prejudicar diversos seres vivos que vivem em decorrência do aumento da quantidade de poluente no ar. Portanto, as queimadas cobertura vegetal. Manter a cobertura vegetal evita a erosão, o empobrecimento do solo e preserva a biodiversidade. A preservação da mata ciliar que cresce nas margens dos corpos d'água evita o assoreamento e por isso é fundamental para diversos seres vivos. Os ambientes urbanos, além de tornar a paisagem mais agradável, a presença de área verde reduz a impermeabilização do solo, ajudando a evitar enchente e diminuir a temperatura local. Como falamos, não é só a aula de ciências que nos importa aqui, mas também conhecimento do conteúdo para a produção de textos de redação. Também é muito importante. Técnicas adequadas de plantio. Agricultura é um dos fatores. Plantio direto, aquele feito sem que o resto de cultivo como a palha seja retirada ou queimada. Essa camada de material orgânico também ajuda a evitar erosão e perda de água do solo por evaporação. Na adubação verde são acrescentados no cultivo plantas que melhoram as condições do solo. É comum a realização de adubação verde são acrescentadas ao cultivo plantas que melhoram as condições do solo. É comum realizar a adubação verde com leguminosas que se associam a bactérias fixadoras de nitrogênio, tomando o solo rico nesse nutriente necessário ao crescimento das plantas. Outra forma de conservar são plantio em nível e terraceamento. Elas são realizadas em terreno inclinado para diminuir a velocidade da água em seu caminho morro abaixo. Na planta em nível, o cultivo é feito em linhas que cortam o trajeto da descida da água. Portanto, próxima aula de ciências vamos continuar os assuntos relacionados às nossas aulas.